volta de 1872, de todos os escravos que haviam no país, mais de 90% deles haviam já nascido no Brasil, eram brasileiros. Então, quando em 1888 ocorre a abolição da escravidão, e você vai fazer esse levantamento em 1890, a população negra do país representava 50% da nossa população. É importante esse elemento para a gente entender como é que o racismo ele foi se construindo no país. Parece que o racismo nasce do nada. Não. Em 1888 acabou a escravidão no Brasil. Os negros foram jogados à margem do processo, excluídos daquela sociedade que começava a se construir, sem trabalho, sem terra, sem absolutamente nada. E ali, naquele momento, se começa a construir o processo de desigualdade e de exclusão no Brasil. Vamos nos lembrar que até bem pouco tempo, no Brasil se apregoava o mito da democracia racial. O que era o mito da democracia racial? Aqui houve um processo de miscigenação, diferente dos países onde houve a segregação racial, como nos Estados Unidos ou na África do Sul. Aqui todo mundo sempre foi tratado igual. Uma vírgula, e aí vamos continuar. Todo mundo foi tratado igual, mas os dados que a Rosana traz do trabalho doméstico demonstram que a maioria dos trabalhadores domésticos são, na verdade, trabalhadoras, porque são mulheres e são negras. Quando você vai ver as ocupações tidas como precarizadas nesse país, mais de 60% são ocupadas por quem? Por negros e negras. Quando você vai ver os dados dos trabalhadores e trabalhadoras sem o vínculo formal, sem a carteira assinada, a maioria é constituída por negros e negras. Ou seja, o mito de que não tinha racismo, ele cai. E o Brasil começa a debater e a trabalhar a questão do racismo. Inclusive, na nossa Constituição de 1888, ela tipifica o racismo como crime inafiançável, ou seja, não se paga fiança para ser livre, se liberar, e imprescritível, ou seja, o crime de racismo, diferente de outros crimes, ele não prescreve depois de alguns anos. Qual é a dificuldade disso? É você caracterizar como crime de racismo. A primeira coisa que chama a atenção nesse censo do IBGE de 2010 é que há uma mudança significativa do resultado de 1996 para 2010. Em 1996, quando foi feito o censo, 44,1% se autodeclarou, porque é autodeclarável, preto ou pardo, que na soma se constitui os negros. Quando chega em 2010, 51% da população brasileira se autodeclarou negra. Isso para nós parece pouca coisa, não é? Porque ações como essa, criação da CEPI e outras ações, a instituição de cotas no ensino, tudo isso começa a trabalhar a questão da autoestima da população negra e as pessoas se assumem mais. Porque quando eu falo da questão da resistência subjetiva de se debater o racismo, isso também coloca que as pessoas tenham dificuldade. Sim, mas eu vou dizer que eu sou negra. Para mim, ser preterida naquele cargo que eu estou querendo,
eu vou dizer que eu sou negra, para mim não ser aceita naquela escola. Então, essas são as resistências que a gente enfrentava e que ainda enfrenta. À medida que ações são desenvolvidas no sentido da reparação e da recuperação da autoestima da população negra, as pessoas começam a mais se assumir. E o movimento negro brasileiro tem um papel fundamental nisso. Ajuda, porque organiza as pessoas, coloca que nós somos iguais, que nós temos direito, que a gente tem que ir à luta, que a gente tem que reivindicar. Se utiliza muito dizendo que a questão educacional é que é a responsável pelas desigualdades no mundo do trabalho. Mas está provado que não é, porque mesmo naquelas situações que os trabalhadores têm o mesmo número de anos de estudos e desempenham as mesmas atividades, ainda assim continua a haver uma diferenciação salarial entre trabalhadores negros e não negros. Tem um argumento que nós utilizamos muito de que no setor público, no serviço público, não existe discriminação. Como quem ingressa, quem vai trabalhar no serviço público, ingressa no serviço público através do concurso público, de que isso não é verdade. De que lá no serviço público, o que vai fazer com que a gente ingresse no serviço público é a competência. Está provado que não é bem assim. Por quê? Porque mesmo quando a gente ingressa no serviço público, quando se trata do ascenso na carreira, os negros e negras ainda são preteridos em relação aos trabalhadores não negros. Então, nem no setor público a gente não está conseguindo desenvolver ações que efetivamente ajudem a combater o racismo. Aqui na executiva da CUT, o Greg, que também é da executiva da CUT, está aqui, nós tivemos um grande embate para aprovar uma nota pública de apoio à criação de cotas no serviço público. Porque, no nosso entendimento, essa é uma ação efetiva, que foi uma ação não só da CUT, mas das centrais sindicais. Esse processo foi coordenado pelo ISPI, porque nós achamos que é fundamental que se tenha essa preocupação de instituir cotas no serviço público.